Vilascast, novamente chegando até você, tenho a satisfação de estar entrevistando hoje o Coronel Caio, atual comandante do CPM, né, um dos grandes comandos da capital, aliás, o segundo grande comando, né, o CPC e CPM, não é isso? Bom dia. O segundo maior comando da Polícia Militar é o CPM, só perde para o comando da capital. Muito bom ter o senhor conosco. E fale um pouquinho para nós, coronel, da trajetória do senhor. Parece que o senhor entrou na academia com 15 anos, é isso? Isso, eu venho de uma família de militares, né? O meu irmão já é aposentado, mais velho que eu. Foi o grande influenciador aí do meu ingresso na Polícia Militar. Ele é aposentado da Marinha do Brasil, almirante. Ele mora no Rio de Janeiro e ele que possibilitou, né, o conhecimento das carreiras militares. Eu acabei optando pela Polícia Militar. Então, em 1990, acabei ingressando no antigo curso preparatório de formação de oficiais, com 15 anos, e completamos aí praticamente uma trajetória de 35 anos de serviço aí. Muito bom. No meio desse caminho chega o final dos anos 90, né? E aí então surge a possibilidade, a necessidade da criação do hoje Instituto PRO-PM, mas na época a Associação Beneficente Pró-Saúde Policial Militar do Estado de São Paulo. E o senhor estava no local certo, no tempo certo, para fazer a coisa certa. Conte para nós um pouquinho, coronel, com relação à história do PRO-PM que poucos de nós conhecemos. A nossa participação hoje aqui, para o telespectador entender, é contar um pouquinho de um processo que ficou restrito a poucas pessoas conhecer, né, de como surgiu a PRO-PM e qual o sentido dela. Então, eu trilhei minha carreira boa parte aqui no quartel do Comando Geral, na atividade de inteligência, e o que tem a ver inteligência com a área de saúde, né? Muitos aí vão se perguntar, né? A atividade de inteligência, ela processa uma assessoria qualificada ao comando da instituição em várias frentes. E uma delas envolve a questão da defesa institucional. Então, nós tínhamos ali, no ano de 98, 99, uma dificuldade na tratativa de angariar recursos para o sistema de saúde da Polícia Militar. Em qual sentido? Nós tínhamos algumas autoridades governamentais discutindo a escalada da necessidade de melhorar o sistema de saúde global do Estado de São Paulo, e tivemos um contratempo em relação à destinação orçamentária para o hospital da Polícia Militar e o sistema de saúde da PM, que envolve o centro odontológico, enfim. E essas autoridades governamentais, naquela oportunidade, pressionaram o Comando Geral para que franqueasse o nosso hospital da Polícia Militar a fazer o atendimento de civis. Então, um hospital que é exclusivo para o policial militar, ele estava sendo ameaçado de, vamos dizer assim, no bom sentido, né, obviamente, de ter aí um atendimento misto. Havia uma demanda muito grande na Zona Norte, ali próximo fica o Complexo Hospitalar do Mandaqui, que já naquela ocasião estava saturado o seu atendimento. Então, o governo, nos seus estudos, nas suas pesquisas, observou que a estrutura mais próxima era o Hospital da Polícia Militar e poderia provocar um desafogamento, né, do atendimento de saúde. Obviamente, o comando preocupado com aquela situação, né, ficar sem orçamento para o sistema de saúde da Polícia Militar e, no contraponto, ter que fazer a abertura para o atendimento de civis, reuniu o seu Estado-Maior, o seu staff aqui do Comando Geral, junto com a diretoria de saúde, para achar um mecanismo de contra-argumentar o intento governamental de possibilitar o uso da nossa estrutura por parte da população comum. Nesse sentido, depois de algumas reuniões, o próprio Estado-Maior e a diretoria de saúde não encontraram uma solução viável para socorrer a urgência daquele momento, ou seja, né, o nosso sistema de saúde já estava com uma negativa de recebimento de recursos. A gente sabe que a área de saúde precisa de um investimento robusto até para garantir as suas demandas. Então, naquele momento, aqui atuando pela atividade de inteligência, nós tivemos o nosso chefe na figura do Coronel Paulo Marino Lopes, né, que posteriormente foi nosso subcomandante PM. Ele organizou uma mini força-tarefa dentro da estrutura de inteligência para achar uma solução.
Então, naquela oportunidade, um capitão e mais 3 ou 4 tenentes, dentre eles esse que vos fala, né? Era primeiro tenente naquela oportunidade, tivemos a incumbência de achar essa solução. Teríamos que provocar um fato inédito, né? Socorrer o hospital, principalmente. Qual foi a solução encontrada naquela oportunidade? Nós teríamos que, já que não tínhamos recursos de verba ordinária do governo, teríamos que buscar a iniciativa privada para nos ajudar. Após algumas pesquisas e reuniões, achamos uma válvula legislativa para provocar o sucesso dessa missão, de buscar recursos diretamente na iniciativa privada e injetá-los sem intermediários no sistema de saúde da Polícia Militar. Então, o que foi feito? Essa mini força-tarefa de 4, 5 pessoas se debruçou aí durante 30, 45 dias, deixou o seu serviço de lado, o seu serviço natural da atividade, e se concentrou nas medidas que eu sempre brinco, né? Do alfinete ao foguete, desde a verificação do que poderia ser feito até a estruturação do estatuto, a solenidade de criação, a gestão de estrutura e pessoas e o controle financeiro dos recursos angariados. Então, foi aí que nós achamos a válvula legislativa de, na oportunidade, de criar uma associação não governamental. É uma ANG mesmo, não é ONG, é ANG mesmo. E, por força estatutária, ela tinha essa válvula legislativa de buscar o recurso da iniciativa privada, não precisaria passar pelas instâncias governamentais e já canalizaria direto para uso imediato no sistema de saúde da Polícia Militar, e assim foi feito. Então, esse grupinho, essa mini força-tarefa, ela se debruçou aí nesses 40, 45 dias, paramos aí totalmente o serviço e fizemos todas essas providências aí, desde o estatuto até a solenidade de criação e a gestão, por um tempo ainda, da própria PM. A própria PM, ela ficou ligada conosco na atividade de inteligência por um ano e meio. Nós conseguimos a sede dela, a primeira sede, locamos o espaço, tal, até a gente encontrar pessoas para continuar a gestão da organização e a evolução natural dela, né? Então, eu me lembro naquela oportunidade, depois da criação, a nossa grande missão era conseguir recursos consistentes para socorrer o hospital, o centro odontológico, enfim. Aí, nesse processo, essa mini força-tarefa aí foi contactar grandes empresários, grandes autoridades no viés médico. Lembro de ter falado com o Adib Jatene, na época era ministro da Saúde, até bater uma chancela robusta aí com relação ao engajamento da entidade perante a sociedade civil organizada na sua missão aí de angariar esses recursos. Falamos com várias autoridades aí do Hospital das Clínicas, das Secretarias de Saúde, com empresários da Nestlé, Kellogg's, enfim, uma série de parceiros. E já no primeiro momento conseguimos arrefecer a dificuldade do Hospital da Polícia Militar. Nesse tempo que se seguiu, logo de início, a estruturação da própria PM, a gente conseguiu angariar recursos que lá na frente viabilizaram uma melhor estruturação do centro odontológico, e depois até inclusive a criação do CRPM, né, que é o nosso centro de reabilitação da Polícia Militar. Lá no HPM, lá dentro. Isso, justamente. Então, o que pouco a gente sabe, inclusive no meio policial militar, é que essa estrutura voltada ao amparo de saúde, né, do policial militar nasceu dentro da inteligência, que em tese, naquela situação de senso comum do meio policial, uma coisa não liga com a outra, né? Então, juntando Lé com Cré, vamos dizer assim, a assessoria qualificada da inteligência encontrou uma forma de ajudar que o próprio Estado-Maior e o Comando-Geral não tinham naquela oportunidade. E a solução foi tão viável e tão organizada que ela se perpetuou até os dias de hoje, já completando mais de... Indo para 25 anos. Justamente, já fazendo seu jubileu aí, e funciona muito bem. Então, dentro dessa mini força-tarefa, eu sou o último oficial que estava nessa estrutura, que ainda está nativa, né? Poucas pessoas conhecem os detalhes assim mais rigorosos desse processo,
né, e conversando aí com os atores, aí a presidência da PROPM, né, aqui já aproveito meu abraço para Coronel Mônica, Coronel Gasparian, Coronel Cláudio, Coronel Sofner, que são parceiros conhecidos, da oportunidade de contextualizar um pouquinho da história de criação, né. Então esse grupo foi bastante feliz. O comando se sentiu extremamente satisfeito porque estava sendo muito pressionado, né? Nós corríamos até o risco de perder a estrutura de saúde, né? E hoje o tempo revela que a nossa estrutura ela saiu fortalecida, melhorou bastante, e isso foi um ganho considerável aí para nossa defesa institucional. Bacana, vamos falar dos dias de hoje, né? Então, nos dias de hoje, quando nós queremos, nós vamos à inteligência artificial. Lá atrás era inteligência humana mesmo, né? Nos ajude, não tenho dúvida, né? Nos ajude como vamos fazer para enfrentar uma dificuldade onde o Estado, infelizmente, até pensando talvez no próximo, né? Querendo atender a área ali, já que há um hospital, vamos estender também, mas de forma alguma daria certo, tendo em vista a natureza do policial militar. O atendimento tem que ser diferenciado, não pode ter greve, tem que ter guarnição na porta, ele é totalmente diferente. Só fazendo um recorte, a nossa identidade militar, né, a nossa missão constitucional, ela exige, dentro de um conceito de instituição total, que a gente tenha uma segurança orgânica para cuidar de nós mesmos. Então, assim, se for pensar dentro de um dos elementos que a gente precisa ter um hospital próprio, é a questão de evitar, inclusive, o acesso de civis com outras intenções dentro do próprio hospital, né? Criminosos, delinquentes, enfim, né? Então, o hospital, obviamente, ele é militar, mas ele não se nega a socorrer civis, eventualmente, que estão ali, mas toda a sua constituição de infraestrutura e de normas é uma estrutura própria para a gente, né? Então, esse que é o recorte importante aí da manutenção, né? Quando eu falo em instituição total, ele é um conceito muito próprio aí das Forças Armadas, né? E isso se revela na questão de instituição de Estado. Certo, né? O que é uma instituição de Estado? Ela se confunde com o próprio Estado porque ela opera para o Estado funcionar. Sim. Então a gente pega alguns momentos recentes de ações humanitárias, de calamidades públicas, né? Posso citar dois aqui: greve dos caminhoneiros, a própria pandemia e, mais recentemente, as enchentes no Rio Grande do Sul. A primeira instituição pública a pisar em solo gaúcho foi a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, levou autossuficiência, né? Então, a nossa operação logística, inclusive, né, levou caminhões de abastecimento de viaturas, embarcações, lanchas, fogão industrial, alimentação, máquina de lavar roupa, porque a gente vai operar num cenário de guerra, praticamente, e não pode dar trabalho aos envolvidos, né, no trato do assunto ali. Então, já estão sofrendo, né? Essa lógica ela é transportada para esse recorte histórico aí do nosso, principalmente do Hospital da Polícia Militar, né, que passava por um momento muito difícil, e agora ele tem uma situação minimamente razoável, né, confortável dentro da sua infraestrutura, e a gente fica muito feliz de verificar a evolução da PROPM, e hoje ela tem outros serviços, inclusive ela faz contratação de profissionais, aquisição de bens, enfim, ela faz outra gama de cartilha de investimentos voltados aí para a funcionabilidade do sistema de saúde da Polícia Militar. Então, um orgulho para a gente. Muito. Coronel, se nós voltarmos o tempo, nós vamos ver que o hospital já está quase com 130 anos, não é isso? Se voltarmos, então, a 25 anos atrás, o hospital tinha no mínimo 90 anos. 90 anos militar. Agora, para uma outra situação, onde vai naturalmente atender a população, mas poderia gerar complicadores, conforme o senhor está falando. Isso. Uma vez sanado isso, aí então é onde entra também o policial militar apoiando o próprio PROPM, é isso? Isso, nós tivemos uma experiência anterior dentro da própria atividade de inteligência, que foi o lançamento do Instituto Paulista de Segurança, o IPSEG, e ele tinha uma conotação muito parecida com o que a gente fez para a criação da PROPM, que seria a contribuição voluntária do próprio policial militar, ou seja, ele mesmo faz um investimento pequeno para o colega, mas futuro para ele mesmo. Família policial militar, né? Então, nós, dentro da conformação de criação da PROPM, a sua questão estatutária, a gente optou também, inclusive, além de conseguir os recursos robustos da iniciativa privada, provocar um elemento de voluntariado do policial militar, dele pensar nele mesmo com mais cadência, com mais relevância.
E, nesse sentido, foi muito interessante a gente provocar aí a possibilidade voluntária de desconto de mensalidade em folha de pagamento, de uma quantia, a gente até pensa que no início foi até irrisória, continua sendo em torno de R$4. Não, 25 anos depois, o policial ajuda com R$6,51. É quase uma contribuição simbólica, vamos chamar assim, mas dá certo no volume, aí faz a diferença. Para a área de saúde, quem já precisou da área de saúde, creio que todos nós que estamos aqui acompanhando, a gente sabe que qualquer vírgula salva uma vida, né? Então, a família policial militar é bastante unida nesses momentos, então nós tivemos já logo de sair uma adesão gigantesca. Muito bom. Praticamente 1/3 do efetivo total da Polícia Militar já tinha aderido logo de saída, e na sequência vieram as campanhas da própria administração e da presidência da PROAPEM, que foram se sucedendo para tentar angariar mais colaboradores nesse processo. Isso é bastante interessante. A gente tem muito a agradecer ao comando da Polícia Militar. Sem ele, não teria nascido uma alternativa que hoje, de fato, faz a diferença. Conforme o senhor falou, o PROAPEM hoje praticamente paga 10 médicos dentro do HPM. E levando em conta o quanto é o salário de um médico e quanto é a contribuição de um policial militar, quantos policiais se unem para pagar um próprio médico para que ele possa atender o colega? E muitas vezes, Coronel, não é nem tanto por ineficiência também do Estado, a questão hoje da opção, da questão salarial, da mudança de comportamento do ser humano. Dificilmente só encontra alguém hoje questionando isso. Por que a PROAPEM ajuda? Ela ajuda, porque precisa ser ajudada. Não pode faltar médico no hospital. Então há o concurso, há a renovação, mas geralmente tem um gap. Havendo aquele gap é onde entra a PROAPEM. A PROAPEM pode contratar um médico por 10 dias, por 20 dias, 30 dias. Sim, eu inclusive fui vítima daquilo que a gente mesmo criou, né? Eu tive uma passagem pelo Hospital da Polícia Militar, precisei sofrer uma intervenção cirúrgica, era uma coisa simples, mas que no momento exato da cirurgia, um equipamento que faria o suporte dessa situação apresentou um problema. E era um equipamento que carecia de uma licitação internacional. E nós sabemos o problema da burocracia e o prazo, né, que se desenha esse tipo de aquisição. E, curiosamente, naquela oportunidade, até profissionais do próprio hospital desconheciam a existência da PROAPEM, né? Aí foi até engraçado que eu acabei chamando o chefe do centro médico, o chefe da unidade orçamentária, alguns auxiliares, e fui contando a história que nós estamos contando hoje aqui. Essa válvula, né? Esse caminho. Eu falei, procura lá que a gente vai conseguir. Aí a própria instituição, né, a associação na época, a PROAPEM, acabou comprando a parte que precisava consertar do equipamento. Eu saí bem no dia seguinte, após a cirurgia. Que testemunho, hein? Sim. Que testemunho. Comandante do CPM, né, que passou pelo hospital, uma máquina, infelizmente, estava ou já precisando da manutenção, ou apresentou um defeito naquele momento. Ele orienta até a diretoria do hospital, né, quem estava envolvido na situação, para que pudesse recorrer ao PROAPEM, e o PROAPEM, então, faz a missão, cumpre a sua missão. O senhor fez me lembrar de um fato também inusitado de uma cabo da Polícia Militar, que no meio da cirurgia aconteceu um problema. Eu acho que foi o Hospital São Luís, teve que vir, levá-la para o Hospital São Luís para completar a cirurgia, depois trazê-la novamente. Tudo isso graças a recurso do PROAPEM. Passado 8 meses, Coronel, era à frente do Jó, ainda estava lá, ela chegou e falou que queria ajudar, porque vocês me ajudaram. Coronel Pinto sempre dizia, é fazer o bem com a direita sem que a esquerda tenha conhecimento. Essa é a filosofia da Polícia Militar, essa é a filosofia do PROAPEM. Muito bacana. Sempre, nas minhas andanças aqui no exercício de comandamento, eu fico parafraseando o poeta, né? Vinícius de Moraes, né? A vida é arte do encontro. Não tem dúvida. A nossa instituição é muito grande, mas é muito pequena ao mesmo tempo, e a família policial militar sempre se encontra nos momentos bons, ou por vezes nas agruras aí que precisa do apoio da coletividade. Isso é muito bonito da instituição, né? A gente tem uma força, uma potência, uma cadência de ajuda ao próximo muito interessante, né? E é o que move, viu, Coronel? É a força que move. Eu tenho feito as palestras e aí o pessoal, os alunos, eles me falam assim, professor, é meio que antecipar o problema, sim. Porque o PROAPEM, ele pede que a pessoa possa ajudar, uma pequena colaboração, pequena contribuição, pequeno apoio. Mas aquilo somado, na hora da necessidade, tem um recurso. Porque não adianta fazer uma campanha depois que já aconteceu. Até angariar, conforme o senhor falou, a pessoa veio a falecer. A gente vê hoje
caso eu já com quase 35 anos de serviço, obviamente o componente de recrutamento da minha época era um sentimento vocacionado. Hoje a gente observa que, até dentro do componente geracional, hoje o ingresso na instituição é uma opção no mercado de trabalho. E a gente vai passando por eventos sazonais, a exemplo da pandemia, e ela produz seus efeitos colaterais. Nossa profissão já é difícil, né? Então a gente vê policiais aí com quadro de depressão, com problemas psicológicos. E hoje é muito bonito ver, inclusive, que a própria PM tem condições de contratar psicólogos, psiquiatras, né? Gerenciar palestras, seminários, eventos, nessa vertente, inclusive para ajudar esse outro viés que a própria população mundial, né, que sobreviveu à pandemia, está afetada nesse contexto, né? O nosso padrão de resiliência da minha geração o padrão de resiliência das gerações mais novas é outro. Então, isso eu acho que é fundamental, é estratégico, é muito importante nas discussões sobre o sistema de saúde da Polícia Militar, esta vertente sobre saúde mental. E hoje a gente vê a própria PM investindo forte nisso. Coronel, já que o senhor citou a pandemia, vamos voltar um pouquinho? Sim. Comandante-geral, Coronel Alencar. Aí o ano era 2021 e, naturalmente, na segunda fase do Covid e mortal, no mundo todo. Ele entra em contato, na época presidente do próprio PM, e é atendido. Havia o recurso. Ele desloca, parece que 2 viaturas de segundo choque a Minas Gerais. Esse valor de 10 respiradores pagos pela própria PM, em menos de 2, 3 dias já estavam instalados e pôde salvar muitas pessoas no Hospital da Polícia Militar. Isso aí foi um momento muito interessante, porque mais uma vez fomos pegos aí por um fato inédito, né? No mundo aí, uma questão do Covid-19 aí, de forma exponencial, contaminando todos os cantos do planeta, e a nossa instituição não pode parar, né? Então, eu me lembro bem do Coronel Alencar, ainda estava aqui no quartel do Comando Geral, perguntando o que vamos fazer, né? E, mais uma vez, a atividade de inteligência que tem uma prospecção de cenários e análise de risco sempre na ponta dos cascos, vamos chamar assim, a carta na manga, sempre ofertou uma assessoria qualificada de pensar lá na frente. Então, a gente fez todo um estudo elaborado aí para o comando, e dentre esses vários elementos do estudo estava sempre a questão de logística. Aí voltamos na questão da instituição total, instituição de Estado, não pode parar, né? Então foram feitos vários itens com sugestões para o comando naquela oportunidade, e dentre eles entrou a questão de montar hospital de campanha no HPM, um hospital de backup que seria montado na Academia do Barro Branco, até porque é próximo do HPM, uma terceira opção que seria na Escola de Sargentos, inclusive. Então, isso tudo saiu da atividade de inteligência naquela oportunidade mais recente. Já se preparando se a questão fosse ter um agravamento substancial, né? Graças a Deus não teve, inclusive na questão de gestão das vacinas, né? Fizemos a maior campanha de vacinação, né, das instituições militares policiais do mundo. Nada ficou parecido igual à gestão nossa. E tudo isso partiu aqui do Comando Geral. Da Soma. O Coronel Ademir, ele fazia uma palestra no Copom há mais ou menos logo depois da pandemia, e ele falou que, per capita, o hospital da Polícia Militar foi o que menos morreu, o que mais bem atendeu. Então, olha a diferença que faz uma união, né? Isso. Nós tivemos aí algumas situações que a gente acaba acompanhando, né? A atividade de inteligência ela é muito diligente, né? Ela trabalha de forma silente e diligente. Então, ela vai assessorando o comando, e nós tivemos esse comparativo, né? A saúde militar com a sua estrutura de identidade militar dando um show de bola. Então, os nossos policiais militares que tiveram que usar o sistema de saúde nessa oportunidade da pandemia saíram muito satisfeitos, porque eles têm na sua mente, inclusive, a questão de familiares, parentes, amigos que recorreram ao sistema convencional, obviamente foi um caos, né? Então, nós tínhamos aí, dentro dessa esfera de identidade própria, um hospital dedicado exclusivamente aos nossos profissionais e mantendo a nossa tropa com saúde rígida. A gente conseguia
demandar a segurança para ajudar para a própria população recorrer ao sistema que a marginalidade não parou, né? Convencional, isso. Eu lembro de ter traçado planos, inclusive, para a questão de furto ou roubo de vacinas. Então, as vacinas tinham que ser furtadas. Muito, naquele momento. Então, chegamos a pensar, inclusive, nisso. Aquilo que eu sempre falo, do alfinete ao foguete. Medidas de ordem micro ou macro, a gente estava sempre antenado no que estava acontecendo. O senhor esteve no Rio Grande do Sul, o senhor viu que uma das grandes causas do complexo, o que piorou foi o ladrão. Foi as canoas que passavam antes, e não para salvar um animal ou um ser humano, mas sim para furtar o que tinha naquela região. Infelizmente, nessas grandes catástrofes, a gente acaba vendo os dois lados do ser humano. Lados do ser humano. Infelizmente, e a Polícia Militar ela trabalha com esses dois lados, inclusive. Ela está ali para prover segurança e assistência social, né? Isso é muito bonito na instituição. Coronel, nós vamos aos nossos intervalos e agradecendo muito a presença do senhor, essa aula, né? O senhor está dando literalmente uma aula para nós sobre o PROPM, sobre os princípios primórdios da PROPM, mas já enfatizando a você que nos assiste, apoie a PROPM, ajude o sistema de saúde através da PROPM. Por quê? Porque através dessa pequena contribuição, muito pode ser feito em prol do seu irmão de farda. E futuramente, todos iremos precisar, essa é uma grande realidade. Venha conosco no próximo bloco.